Vamos lá então, assim ó. Fala guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu maior canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você Brasileirão Série A. Ontem empate de Flamengo e Cruzeiro e resultado bom aí para a equipe do Verdão, que tem dois jogos a menos. O Flamengo tem apenas um e a diferença entre as duas equipes é de 3 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, está encostado ali no Palmeiras também. Será se vai aguentar até o final do campeonato? É o que nós veremos na cena dos próximos capítulos. Vamos trazer diretamente então o resultado desse jogo e a tabela, como é que ficou aí para você, beleza? Tá aí na tela então, Brasileirão, Série A. Tivemos ontem Vitória 1, Ceará 0, grande vitória da equipe do Vitória, né? 1-0 aí em cima do Ceará. O São Paulo venceu o Fortaleza por 2-0. Fortaleza que está indo de mal a pior aí no campeonato, né? A equipe do São Paulo não está muito bem, mas na equipe do Fortaleza ela conseguiu se consagrar ontem. Vamos ver os gols aí da equipe tricolor. Tá na tela aí para você, né? O Gonzalo fez o primeiro gol aos 11 minutos e o Luciano, sempre ele aí, deixou o seu, né? O São Paulo ainda teve um jogo, né? O São Paulo ainda teve um jogador, um jogo não, um jogador expulso, mas nada que mudou aí o resultado da partida. Fortaleza, mesmo com um a mais, em casa, não conseguiu vencer o São Paulo. Que crise aí passa o Fortaleza, né? E o grande jogo da noite foi Flamengo e Corinthians, né? Grande partida aí. Tivemos sempre aquela polêmicazinha básica. E o Willian ainda foi expulso aqui aos 83 minutos. Dava para o Flamengo ter aproveitado a situação, mas não adiantou nada não. Ficou no 0-0. Resultado bom para o Verdão, né? Tá aí, ó. 3 pontos de diferença para a equipe do Abel Ferreira. E temos aí o Palmeiras com dois jogos a menos, né? Em relação às outras equipes. Todo mundo aqui com 26 jogos. Todos não, né? Tem alguns com 25 aqui. O Fluminense também tem dois jogos a menos aí. Ele e o Palmeiras ainda não jogou os seus jogos atrasados aí, ainda lá do Mundial de Clubes, né? Então, resultado ruim para a equipe do Flamengo, ó, 55, Palmeiras 52 e também o Cruzeiro tem 51 colado aí no Palmeiras. O Botafogo vem com 43, mesmo número de pontos do Mirassol, ganha ali no número de vitórias, já mencionei isso aqui, né? Aí tem o Bahia com 40, São Paulo com a vitória chegou a 38 pontos, tá no G7, né? Querendo aí tomar a vaga do Bahia. Aí temos aqui o Fluminense, Bragantino, Grêmio, Ceará e também o Vasco da Gama aí com 30 pontos. Mesma pontuação do Corinthians, que agora ficou de fora aí da zona de classificação depois dessa rodada de quarta, né? Pensando aqui que está no final de semana, né? Quarta-feira, então, a rodada, na verdade, de quinta, né? Que foi ontem. Então tá aí, então. Grande tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos agora de Série B, que também está pegando fogo aí. O Criciúma dispensou a chance de ser o líder, empatou com o Vila Nova, na casa do Vila Nova. Veja aí, teve o jogador expulso aí do Vila Nova. Ainda no segundo tempo, ainda tinha bons jogos aí. Um bom tempo de jogo, aliás, para o Criciúma matar a partida. Desperdiçou, né? Não aproveitou a oportunidade da expulsão aí do jogador do Vila Nova e ficou no empate em 1-1, né? Temos aqui o Paysandu que também empatou. Esses foram os dois jogos de ontem, quinta-feira. Hoje, sexta-feira, tem Atlético e Amazonas, Curitiba e Botafogo de Ribeirão. Curitiba, se vencer o Botafogo, assume a liderança aí. Na verdade, parece que ele já é o líder, né? Ele se solidifica ainda mais na liderança. E aí temos CRB, Avaí, a CRB e Avaí, né, que joga hoje às 21h35. Esses são os jogos de hoje. Notou isso? São 3 jogos, né? Amanhã tem mais, né? Tem 4 jogos, 3 jogos amanhã também, né? São 3 jogos aí, ó. Chapecoense e Novo Horizontino, Volta Redonda e Goiás, vale liderança esse jogo aqui. E também Ferroviária e América Mineiro, né? Vamos ver como é que tá a tabela aí na disputa, né, das equipes. Vamos abrir aqui esse jogo do Criciúma. Então tá aí o Curitiba, o Criciúma com esse empate aí chegou à liderança por causa do saldo de gols, né? Aí se o Curitiba vence hoje o Botafogo de Ribeirão,
Aí consegue, então, chegar aí a 53 pontos. O Goiás também, se vencer, pode chegar a 53 pontos. Aí ultrapassaria o Criciúma, que vacilou aí nessa noite, né? Mas tem muita água para rolar debaixo da ponte e, por isso, vamos ver como é que fica aí a cena dos próximos capítulos. E aí o G10, vamos falar o G10 aí do Campeonato Brasileiro Série B. Criciúma 50, Curitiba 50, Goiás 50 e o Atlético Paranaense 48. Esse é o G4, né? Novo Horizontino está na quinta colocação com 47, Curitiba não, Cuiabá, né? Com 46, Chapecoense 44, Remo 42 e o Atlético Goianiense com 42 também, mesmo número de pontos do Remo. Fechando o G10 aí tem o CRB e a gente pode dizer que o Avaí, que está no G11 aí, tem tem o mesmo número de pontuação aí da equipe, né? Vamos ver então agora a Série C. Amanhã tem rodada, quinta rodada, são seis, né? Da segunda fase da Série C, né? Tá chegando em reta final aí a Série C. Amanhã tem Guarani, Náutico, Brusque e Ponte Preta. Jogaço aqui. Vamos ver se o Brusque ganha mais uma, né? Ganhou apenas um até agora, nessa segunda fase, né? De 5 jogos, ganhou apenas de quatro, né? De 4 jogos, apenas ganhou um. Vamos ver como é que fica então aí cena dos próximos capítulos. Falando de cena dos próximos capítulos, amanhã tem final. Tem Barra e Santa Cruz. Jogaço aí, 4 da tarde. O Barra venceu fora de casa por 2-1 e agora tem essa vantagem dentro da sua casa. Será se o Santa Cruz vai reagir? Coloca aí nos comentários, tá? Muito bem, guerreiro. Trouxemos aí os Brasileirões. Vamos falar aqui de Campeonato Paulista. Ontem tivemos um jogo atrasado entre Santos e Bragantino e o Bragantino venceu fora de casa o Peixe, né? Time aí das sereias, né? Como é chamado aí o time do Santos feminino aí, perdeu em casa para o Bragantino. Vamos de Libertadores, tá na tela aí, Libertadores da América. Grandes jogos ontem, tivemos time brasileiro vencendo, né? Mesmo fora de casa aí. E foi a Ferroviária, né? A Ferroviária aí venceu fora de casa. Vamos trazer aí na tela para você. Tá atualizando aí a página. Então tá aí, primeira rodadinha. Corinthians apenas empatou com o Independente Del Valle, mesmo jogando em casa, né? O Corinthians, e quem venceu fora de casa foi a Ferroviária 1-0 em cima do Adfem. Boca Juniors também contra o Alianza Lima ficaram no 0-0 e a goleada da noite ficou por conta aí do Santa Fé feminino, né? Contra o Ural Red, jogando em casa, né? O Ural Red perdeu feio aí na sua casa, 7-0, guerreiro. 7. Anota aí, né? Então, esse é o futebol feminino, a Libertadores é jogo pesado. Hoje tem São Paulo em campo, né? Contra o São Lourenço, às 8 da noite. Teremos ainda Colo-Colo e Clube Olímpia. Temos o Nacional contra a Universidade de Chile e também Deportivo Cali e Libertad. São os jogos de hoje aí. O horário, a partir das 4 da tarde, tem 2 jogos e 8 da noite, os outros 2 jogos aí da Libertadores Feminino. Libertadores é bom demais e feminino é melhor ainda, né? Vamos trazer aqui MLS, tá na tela aí para você, guerreiro. Amanhã tem uma pancada de jogos da MLS. Você sabe que MLS final de semana sempre tem campeonato, né? Tá aí na tela para você atualizadinho a rodada. DC United contra Charlotte, né? Já ia falar Chicago, mas não é não. É Charlotte contra o DC United, DC jogando em casa. Montreal pega o Nashville. Montreal, né? E Nashville temos o FC Dallas contra o LA Galaxy, né? Ou Los Angeles Galaxy, como é conhecido, né? Inter Miami, time de Messi aí joga contra o New England. Esses jogos aí são a partir das 8 da noite. Lembrando que a MLS vai até de madrugada, né? Philadelphia Union contra o New York City, jogaço aí. Orlando City, Orlando City, né? E Columbia Crews. Teremos ainda New York Red Bull contra Cincinnati, Chicago Fire contra Toronto,
e ainda tem o Houston Dynamo contra San Diego. O Minnesota pega o Sporting em KC. Teremos o Austin contra o St. Louis City e o Real Salt Lake contra o Colorado Rapids. Jogão lá da madrugada, só vai ter um, né? Que é o Seattle Sound contra o Portland Timbers. São jogos aí, então, da MLS, todos eles amanhã, né? Domingo ficou dois jogos para domingo aí da MLS. Campeonato Argentino, tivemos a vitória do River Plate fora de casa contra o Racing, né? Vamos falar sobre esse jogo aí. Tá na sua tela. Cadê? Deixa eu dar uma atualizadinha aqui. Tá aí na sua tela, né? Esse jogo aí que eu tô falando, eu acho que foi pela Copa da Argentina, né? Eu tava olhando em outra página e foi na Copa da Argentina mesmo, né? Eu tava olhando no celular. Mas vamos então aos jogos de hoje, né? Tem Tigres e Defensa e Justiça, União Santa Fé e Aldosivi, além de Argentino Júnior e Central Córdoba. Esses são os três jogos de hoje. O jogo realmente aconteceu, né? Racing e River Plate pela Copa da Argentina, 1-0 para o River Plate. Notícia aí de fora a parte, né? Amanhã tem Sarmiento e Ginásia, tem San Martín e Instituto, além de Tucumã e Platense. Para fechar aí a rodada de amanhã tem Huracan e Benfield, Lanús e São Lourenço. São os jogos aí. Por isso que o River Plate e o Racing vão jogar só lá na segunda-feira, né? As duas equipes aqui, ó. River Plate joga no domingo e o Racing joga na segunda, porque estava tendo campeonato aí da Copa da Argentina, que a gente não traz, não faz a cobertura aqui, né? Mas apareceu no meu celular a notificação, e aí eu trouxe para vocês aí. Então hoje tem, você viu aí, Necaxa em campo, né? O Necaxa vai pegar o Pachuca, né? Pachuca e Necaxa. Necaxa jogando em casa, 22 horas é hoje, né? Esse jogão aí, sexta-feira, né? Aí os jogos de sábado, amanhã, Mazatlán e Atlético São Luís, meia-noite, guerreiro, ó. Tu vai ficar assistindo esse jogo aí. Um pouquinho mais tarde, não muito longe, meia-noite e 5, Juarez, Atlas e Juarez. Então esses jogos aí, ó. O mais cedo aqui tem, ó, Querétaro contra o Puebla, 8 da noite, né? Às 22 horas tem León e Toluca e também às 22 horas tem Tigres e Cruz Azul. São os jogos de amanhã, você viu aqui, ó. Esse aqui é meia-noite praticamente hoje, né? Jogaço aí, ó. Praticamente depois de amanhã, na verdade, né? Que se for meia-noite de amanhã, é depois de amanhã, né? Muito bem, guerreiro. Agora eu fiquei confuso, né? Coloca aí nos comentários aí. O que que você acha? Vai ser hoje, meia-noite ou amanhã, né? Meia-noite de amanhã. Porque quando dá 0 hora já muda o dia, né? E agora? Coloca aí nos comentários, né? Deu a bugada aqui, né? Vamos lá então. Momento de descontração aqui no canal do Guerreiro. Vamos falar de campeonatos internacionais. Aqui está na Liga dos Campeões. Vamos trazer conferência, né? Ontem tivemos 36 jogos, tanto pela Liga Europa como pela Conferência League. Vamos trazer aqui para você o resultado aí desses jogos, né? Tá aí na tela, ó, atualizando. Então tá aí, ontem tivemos, cadê o início, né? Panathinaikos perdeu para o Go Eagles por 2-0, jogando em casa, Panathinaikos. A Roma também perdeu em casa para o LOSC. Grande resultado aí do time francês em cima do time italiano, 1-0, né? Fora de casa. Na fase de grupos é importante fazer ponto, né? Para passar de fase. E essa vitória aí do LOSC foi importantíssima, né?
O FCSB perdeu para o Young Boys 2-0 fora de casa e o Young Boys aplicou essa derrota, hein? Impressionante. Ludogorets também perdeu em casa para o Betis. Tivemos a derrota aí do Pizan, aliás, a vitória do Pizan em cima do Malmo, né? O Fenerbahçe bateu o Nice por 2-1. O Bologna empatou com o Freiburg em 1-1. E o venceu, né? O Bremen venceu aqui o Utrecht por 1-0. Aí tem o Braga e o Celtic. Agora acertei o nome, né? Braga 2, Celtic 0. O Celtic perdeu em casa. Nottingham Forest também perdeu, jogando na Inglaterra contra o Midland. 3-2 aí. A galera de casa tomou uma cacetada aí, né? 2-0 do Lyon em cima do Salzburgo, né? RB Salzburgo. Tivemos o Racing Genk perdendo em casa para o Ferencváros também. E temos o Dinamo. Bateu aí o Tel Aviv. E aí é chamado de novo aquele nome, né? E aí foi 3-1 aí para o Dinamo fora de casa, né? Em cima do Tel Aviv. O Stur bateu o Rangers por 2-1. O Porto bateu o Estrela Vermelha por 2-1. E o Celta de Vigo bateu o PAOK por 3-1. O Aston Villa venceu o Feyenoord por 2-0. Feyenoord joga em casa. E o Basileia bateu o Stuttgart. Esse aqui foi surpreendente, viu? 2-0 aí para o Basileia, em cima do Stuttgart. Na Conferência League, mais 18 jogos aí para você, tá na tela. Tivemos goleada aí, né? O Cups empatou com o Drita 1-1. O Lech Poznan bateu aí o Rapid Wien por 4-1, guerreiro. Pesado aí. 5-0 aqui, ó. O Mostar em cima do Lincoln Red. Coitado do Lincoln Red, né? O Omonia perdeu em casa para o Met 05. O Bialy bateu aí o Sparta por 1-0. Tivemos ainda o Raio Valicano também, que venceu o Shakejija por 2-0, né? O Noah bateu o Regica por 1-0 e o Dinamo perdeu para o Crystal Palace por 2-0. Dinamo joga em casa. O Sparta Praga bateu por 4-0 o Wolves, né? Sherlock Wolves, né? 4-1 foi o resultado aí. Já o Lausanne Sport bateu o Blink por 3-0. Tivemos o Racon, bateu aí o CSU por 2-0. 0-0 ficou o resultado entre Futebol Clube contra o Häcken, né? 0-0. E tivemos a Fiorentina batendo o Sigma por 2-0. O Sage, 3-1 em cima do Atenas. O Legia Varsóvia perdeu em casa para o Sansupor. O Lamarca, né? Lamarca bateu o ASE por 4-0. Esse resultado aqui é interessante, guerreiro. É interessante. São duas equipes bem iguais aí. E a goleada foi bem aplicada. Já o Abdem perdeu, né? Em casa para o Shakhtar Donetsk 3-2. Foi apertado para o Shakhtar, né? Mas estava fora de casa. Foi interessante a vitória para o Shakhtar. E o Strasbourg também venceu fora de casa o Slovan Bratislava 2-1 para o Strasbourg. Então esse foi o resultado aí do da Conferência League, né? E das ligas internacionais. Hoje tem Casa Pia e Estoril, jogão, né? Pelo Campeonato Português. Vamos trazer bem rápido aí, né, os campeonatos então. Tá aí na tela, ó. Hoje Casa Pia e Estoril, amanhã Nacional e Morenense, Gil Vicente e Estrela Amadora, além de AVS SAD e Alvareca, Vitória de Guimarães e Santa Clara, Arouca e Famalicão joga no domingo. Quase que eu invado aí a outra área, né? Campeonato italiano hoje tem também, tem um jogaço, né? Para você. Tá aí na tela. Dando uma atualizada aqui.
Tá aí no italiano, Verona e Sassuolo. Amanhã tem Parmilense, Lazio e Torino, além de Internazionale contra Cremonense. E para fechar, Atalanta e Como. Só jogaço aí na Liga Italiana, né? Vamos de Premier. Na tela aí, hoje tem Bournemouth e Fulham. Jogaço aí pela Premier. Amanhã tem mais jogos aí. Vamos trazer aqui para você. Amanhã tem Lens e Tottenham, né? Manchester United e Sunderland. Sunderland tá bem aí na tabela, né? O United não tá nada bem. Já tem algumas temporadas isso, né? Já falei de Lens e Tottenham, Arsenal e West Ham. Jogaço aí amanhã também. E o clássico Liverpool, Chelsea e Liverpool. Jogão aí amanhã também, ó. Teremos alguns clássicos aqui, então, na Premier, né? La Liga, o mais charmoso, né? Do continente europeu. Tá aí na tela para você. Real Madrid e Vila Real, amanhã, né? Girona e Valência. Atlético Bilbao e Mallorca. Oviedo e Levante. E o jogo de hoje é Osasuna e Getafe. Comecei de trás para frente aí, né? Bundesliga, hoje tem clássico aí, Hoffenheim e Colônia. Jogão. Daqui a pouquinho, ó, 15 da tarde aí. Amanhã tem Leverkusen e União Berlim, Borussia Dortmund, Borussia Dortmund e RB Leipzig. Só jogão aí pelo campeonato alemão. Aí, para fechar aqui, ó, Werder Bremen e St. Pauli, né? Já falei aqui do Borussia RB Leipzig. E também tem o Augsburg contra o Wolfsburg. Ainda tem mais jogo aqui, ó. O Eintracht Frankfurt pega o Bayern. Jogão, clássico, né? Clássico alemão aqui na Bundesliga, né? Vamos aqui de França, campeonato francês. Paris Futebol Clube contra o Lorient Brest. Notou o horário aí, guerreiro? Tá aí na tela, ó. 15h45. Amanhã tem mais três jogos. Tem Metz, né, contra Olympique de Marseille, que tá voando. Provavelmente se continuar nesse mesmo ritmo, né? Que é só 7 rodadas até agora, né? Mas se continuar no mesmo ritmo, vai ser campeão francês, né? Stade Brastói e Nantes e Al-Shared e Lens. São jogos de amanhã do francês. Campeonato turco. Lembrando que o Sauditão não tem, né? Não tem jogo aí no Saudito. E nem na Liga da Ásia, né? Já fechou lá. Tá indo o Campeonato Turco. Amanhã tem. Amanhã não, é hoje, né? Dois jogos aí. Tá desatualizado. Atualizado aqui, ó. Trabzonspor, Trabzonspor, né? Contra o Kayserispor. O Antalyaspor contra o Rizespor são os jogos de hoje. Amanhã tem o Gençlerbirlik Blink contra o Alişanpor, o Kocaelispor contra o Eyüpspor. Ainda tem um Galatasaray e o Besiktas no clássico turco, né? E rapaz, amanhã é dia de clássico, né? Em várias ligas internacionais. Então é amanhã Besiktas e Galatasaray. Jogaço, né? E para fechar aqui o nosso campeonatos internacionais, Eredivisie, campeonato holandês, está aí na tela para você. Para fechar, né? Muito bem, guerreiro. Aqui, ó. NEC contra Groningen joga hoje, sexta-feira, 15 da tarde. Amanhã tem Sparta Rotterdam e Ajax, Fortuna Sittard contra o Volendam e o Zoyle contra o PSV. Para fechar mesmo, o Helver e o Excelsior. Jogaço aí do campeonato holandês. Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Agradecemos os 20 inscritos aí em pelo menos 2 dias, né, aqui no canal do Guerreiro. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção. Continue a compartilhar nosso vídeo aí com seus amigos para poder aumentar aí a audiência do canal e também, quem sabe aí, né,
no futuro a gente se torne o maior canal de futebol do Brasil. Por esse vídeo é isso. Um abraço, valeu e fui.